Olá, mais uma vez estamos aqui, Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, com a nossa proposta de estudo do livro O Principiante Espírita. Nós avançamos com a temática. No último episódio, estávamos falando acerca do lançamento dos livros que se tornaram pilares da doutrina espírita, que se tornaram pilares da codificação. E terminamos o nosso último episódio falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864. E dando continuidade aqui no texto do livro, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eis aí uma clareza meridiana, não apenas o ponto de vista do senhor Allan Kardec, mas o dos altos espíritos que lhe ditaram a doutrina. Aí estão nitidamente separados textos dos evangelhos em 5 partes. A principal, referente ao ensino moral, tratada nesse terceiro volume, 2 outras a saber, os milagres e as profecias que iriam constituir objeto de a Gênese, as palavras que serviriam para o estabelecimento dos dogmas da igreja, que iriam fornecer tema para o céu e o inferno, e possivelmente para as outras obras, se ele tivesse tido vida mais longa para concluir o seu plano de trabalho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz toda essa base, todo esse ensinamento, essa fundamentação moral, e abre ali as cortinas para os 2 próximos livros, a Gênese e o Céu e o Inferno. Assim, em começo de agosto de 1865, as livrarias exibiam O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Magnífico estudo em que se explica o simbolismo desses supostos lugares de ventura e de sofrimento de um ponto de vista racional, positivo e conforme a suprema justiça, que é um dos mais nobres atributos da divindade. O livro O Céu e o Inferno é um livro extraordinário. Ele vem a desmistificar a crença dogmática da existência de um lugar de sofrimento eterno para onde supostamente seriam lançadas as almas condenadas, contrastando com o céu, que seria um lugar para onde seriam encaminhadas as almas, digamos, escolhidas por conta da sua postura durante o seu estágio aqui na Terra, que seria um estágio único, uma vida única. O céu e o inferno, ele traz então esse contexto lógico da interpretação do que seria o céu, o que seria o inferno, que não são locais físicos destinados à permanência de espíritos, mas são estados de espírito, estados da alma. É muito interessante o livro O Céu e o Inferno, porque ele traz para nós, de uma maneira clara, esses princípios. Em começo de agosto de 1865, as livrarias exibiam O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E já a 6 de janeiro de 1868, aparece a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Como se vê pelo título, a obra não só restabelece a verdade sobre a cosmogonia cristã, baseada nos princípios da ciência, como encara a teoria católica do milagre como exceção das leis da natureza, mostrando, do ângulo espiritista, que tais leis não comportam uma derrogação. No que se refere às predições ou profecias, estuda o fenômeno sob a luz da mediunidade, tirando-lhe assim qualquer veleidade de mistério e de milagre.
Esse volume compendia, até certo ponto, os 3 primeiros livros básicos, podendo, por isso mesmo, ser considerado como a melhor obra do codificador. A Gênese é um livro que nos mostra de uma maneira clara, com um linguajar didático e acessível, de onde vemos, esse planeta, de onde vem, as conjunções planetárias, fala sobre o nosso papel nesse planeta de provas e expiações, fala sobre a evolução dos planetas, fala sobre a importância de que nós abordemos essas temáticas de uma forma consciente e racional. Ela desvenda, né? Ela rasga os véus dogmáticos que há milhares de anos estavam sendo impostos pela própria igreja, onde as pessoas eram induzidas ou sugestionadas a praticar o bem, não por uma consciência de que o bem é o correto, mas mais por medo de ir para o inferno mesmo. E pode-se dizer que a Igreja Católica tem um papel até importante, porque durante muitos anos, né, durante séculos, ajudou a conduzir a humanidade para um caminho mais equilibrado, por medo, ok, tudo bem, por medo de ir para o inferno, mas com certeza contribuiu para que esses espíritos, nós, em outras situações, pudéssemos seguir por caminhos mais acertados. É certo que a crítica moderna lhe faz restrições, um tanto apressadamente, pelo fato de, quer o codificador, quer os espíritos que lhe deram algumas mensagens, ter usado uma linguagem hoje superada à vista dos mesmos progressos da ciência, o que é profundamente e absolutamente normal. Era o linguajar, as comparações, os temas que eram abordados sobre a ótica, sobre a lente da época. Mas os espíritos estavam certos, de vez que, falando aos homens, não poderiam usar de explicações baseadas em teorias que só muito mais tarde deveriam estabelecer-se à luz de novos conhecimentos. E aos homens, que não aos espíritos, é que cabem tais descobertas. O mais se poderia fazer no particular seria uma edição com o texto primitivo, mas largamente comentado, que possibilitasse às pessoas de cultura mediana transportar-se de uma linguagem científica e de um sistema expositivos velhos de um século para o sistema da era atômica. Isso, porém, requer uma grande bagagem de conhecimentos, principalmente no campo da física, da geologia, da mecânica celeste e da biologia, principalmente da biologia pré-histórica, além de uma bagagem maior de respeito e de compreensão pela obra do Sr. Allan Kardec, o que, infelizmente, nem sempre tem havido. Já temos ouvido de alguns estudiosos apressados a manifestação do desejo de que fosse atualizada a obra kardeciana. Consideramos isso um perigo máximo, porque não sabemos até onde pode chegar a febre de modernização, com risco de alterar a compreensão kardeciana da doutrina dos espíritos. Aqui vale a pena um parênteses. Todas as descobertas científicas, todos os pontos avançados em que a ciência oficial chegou na atualidade, já foram sugeridas nas obras de Kardec, já foram citadas com outras linguagens, com outros termos, sob outra lente de entendimento, ou pelo menos de definições, mas os princípios básicos são imutáveis. E aí, vale a pena lembrar que Kardec mesmo disse, olha, se tiver algum ponto que eu esteja colocando aqui, que em dado momento na história da humanidade se descobrir algo que supere o que nós estamos colocando aqui, a doutrina espírita é totalmente aberta para essas atualizações. Trazendo para um linguajar mais atual, a doutrina espírita é um software de código aberto. A qualquer momento, nós podemos atualizar
aqueles conhecimentos. E isso foi feito. Se a gente analisar as obras complementares, os próprios livros codificados pelo Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, quantos desses livros não são complementares em termos de esclarecimento aos livros da codificação kardeciana? André Luiz, quantas informações nos trouxe através do seu livro sobre a realidade da vida no plano espiritual, as colônias espirituais. Ele veio não trazer nada de novo, ele não trouxe, ele não inventou nada novo. São conceitos já existentes e já trazidos por Kardec nas obras da codificação, que hoje, através dos recursos da mediunidade, que nós temos de uma forma muito intensa, sobretudo pela mediunidade maravilhosa e abençoada de Chico, nos trouxe essas informações, essas atualizações, esses complementos aos ensinamentos de Kardec. Portanto, a doutrina espírita, a doutrina de Kardec, os livros básicos da doutrina, eles jamais serão ultrapassados. Jamais poderá se considerar que eles estão ultrapassados, que aqueles conceitos não se aplicam mais nos dias atuais. Se aplicam sim aos dias atuais. As informações complementares e esclarecedoras que são permitidas que sejam trazidas pela espiritualidade têm esse objetivo. O objetivo de proporcionar justamente aquilo que Kardec já sugeriu na época. Informações adicionais, informações novas, complementares, que possam ser trazidas, deverão sim ser absorvidas para que a doutrina espírita esteja sempre atualizada. Ficamos aqui por hoje. No próximo capítulo, no próximo episódio, avançaremos sobre esse tema. Muito obrigado pela sua atenção.